Aguente firme, não desista, só vence quem insiste. Mas se isso for justamente o contrário, desistir gera desconforto, mas pode ser um ato revolucionário. Eu vejo que a desistência, às vezes, ela é um ato de coragem, na verdade. É um ato da gente romper justamente com querer provar algo e ir atrás do que faz sentido. E é libertador. Muito. Às vezes que eu desisti foi maravilhoso, pra falar bem a verdade. Eu também, eu te falo que eu também. Teve algumas poucas vezes que eu desisti, larguei de mão e me senti muito leve. Parece que largou uma mochila pesada, Exatamente. Né? Pois é. Eu percebi e também vejo nas pessoas que eu converso que na maioria das vezes, esse lugar da mochila pesada, pré-desistência, ele é de querer provar as coisas, é de querer dizer eu consigo, eu faço, mas às vezes não faz mais nenhum sentido na tua história aquele ciclo, aquilo precisa ser encerrado para abrir espaço para outras coisas, né? Por que a gente idolatra tanta persistência se ela nos adoece? Esse é um ótimo ponto mesmo. Porque ela adoece, né? Muitas vezes a gente sim. Persistindo demais. Quando a gente passa os nossos limites, né? Acho que esse é o ponto, assim. Agora a questão da insistência, eu vejo que a gente começou a colocar muito como símbolo a conquista e o sucesso. E essas histórias de conquista e sucesso, elas vêm acompanhadas de uma insistência e de X horas de não sei o quê, e de abrir mão de tudo pra fazer Acorde aquilo. às 5 da manhã. Exato, durma sabe? 3 horas por dia. E se você não ficar tanto tempo, você nunca vai construir nada na sua vida. Então começou um discurso muito de que a gente tem que ir muito além do limite, né? E aí eu olho aqui pra mim, meu negocinho aqui rodando, e digo, não, então peraí, os caras tão ricos lá insistindo, então eu vou começar a insistir. E aí começa essa idolatria para insistir. Mas se você olhar na estatística, mesmo dos que insistem, não é esse o fator que faz a pessoa virar um negócio ou não, são N outros fatores. E tem o fator da sustentabilidade que é, e se der certo e você não estiver ali para dar sequência nesse negócio, sabe? Ou se no meio desse caminho de dar certo pela insistência, você comprometer a sua família, você comprometer a tua qualidade de vida, você perder às vezes 10 anos de estar vivendo para chegar num lugar que talvez você nem tenha certeza se é realmente o que você quer lá. Porque quando a gente chega, não é bem como a gente imaginou, né? Dificilmente é como a gente imaginou, né? E aí a gente chega e tem até um padrão comum que às vezes a pessoa chegar e ela viver uma crise assim de saúde mental porque é diferente do imaginário que ela criou. A gente pode tudo? Não pode. Não pode, né? Não pode. É tão ilusório isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente quer chegar naquilo porque a gente pode, tem talento, e às vezes a gente não tem e não pode, né? Exato. Tem isso também, não tem? Tem. De acreditar em alguma coisa que de fato não é. Tem. Porque é doído também a gente saber que a gente não tem talento ou competência para chegar onde a gente quer, mas mesmo assim a gente cria. E a gente vê isso, a gente volta a falar sobre rede social, volta a falar sobre o mundo digital, que é muito isso, as pessoas criam personagens. A gente está vivendo um mundo cheio de bolinhas e personagens. É isso também, não tem? Tem muito. E muitas vezes a gente é criado nessa ideia de que a gente pode tudo, e você vai ser o que você quiser, né? E realmente hoje a gente vive num número de oportunidades de estudo, de trabalho, que é diferente daquela coisa muito usual de você seguir o caminho da família que era antigamente. Então esse número de escolha nos levou a essa ideia de, nossa, agora eu posso tudo. Mas essa mentalidade, muitas vezes, é aquela mentalidade que te impede de escutar o cara que tá na tua frente querendo te dizer, cara, você não é bom jogador de futebol, entendeu? Larga da escolinha, saca? E às vezes você vai dedicar anos e anos naquilo por uma insistência, assim, meio cega, né? Uma teimosia. Uma teimosia, sabe? Eu acho até que daria pra gente colocar aqui um certo nível de pessoas mimadas, sabe? Pessoas mimadas. A gente tá com um mundo com pessoas muito mimadas, cara, sabe? A gente Isso é muito bom. Baixa resistência ao fracasso, a um feedback de eu te dizer, cara, pô, não é legal, talvez esse não seja o teu caminho. Não, mas é isso que eu quero e este é meu sonho. E eu vou. Eu posso. Né? E aí vai 10 anos depois numa terapia que ele vai tentar perceber que ele estava tentando mostrar uma coisa pro pai dele, pra mãe dele, lá da infância, né? Que a gente não... Então,
a gente não pode tudo, sabe? Vamos baixar a bola, a vida é tão gostosa de descobrir o que a gente pode. Dá pra ser comum e feliz, né? Nossa, ser comum é tão mais feliz, cara. É mais simples, né? A simplicidade é incrível, né? Porque se a gente vive bem com simplicidade, o peso das coisas diminui astronomicamente. E a não simplicidade, ela só aumenta o nível de conforto, que é uma coisa que a gente não precisa de verdade, mas a gente está tão apegado nessa ideia que às vezes por um carro, por um lugar, por uma casa, a gente se destrói para chegar naquilo, por um nível de conforto que depois você tem, você já até meio que perde a vontade, né? É mesmo, né? Não se trata de fraqueza, se trata de clareza. Talvez recomeçar com mais verdade.